Vamos ver se agora vai. Oi, Rê. Menina, que perrengue essas coisas ao vivo. Agora vamos esperar a Carol chegar aqui. Acho que a Carol não tem sinal, né? Vou perguntar pra ela. E aí, tudo bem, Rê? Quem mais que tá aqui? Ah, Carol. Oi, Carol. Vamos lá. Acho que vai, Carol. Será? Ops. Foi. Entrou e saiu? O que aconteceu? Cadê a Carol? Oi, Renata. Tudo bem, amiga? Tô esperando aqui a Carol do Grupo Mulheres do Brasil. A gente resolveu fazer essa live para falar um pouco sobre essa fase de educação à distância, as crianças em casa, que tá puxado para todo mundo. A Carol vai tentar entrar com outra conta. Ok, Carol, vamos lá. Te espero aqui. É... E aí a gente resolveu fazer para conversar um pouco com os pais, fazer algumas reflexões de como que a gente pode ajudar as crianças, principalmente as crianças que têm alguma deficiência nesse momento de educação à distância, né? É, tudo indica. A Carol chegou, deixa eu chamar. Pronto, vamos ver. Então, é assim, a Carol é do grupo Mulheres do Brasil. E esse grupo aqui em Campinas tem um braço que chama Inclusão e Ação. E a gente tenta participar de atividades junto com elas desde o ano passado. No passado a gente fez um evento presencial que foi muito legal. Lá no Taquaral foi um dia inteiro. Eu te chamei, Carol, aceitei aqui a sua solicitação. É... Não chegou aí? Aí tá aguardando Carol Bortoleto. Então, a Denise aqui do Mulheres do Brasil também tá tentando ajudar a gente. A conexão tá meio, não é? Carol, manda de novo a solicitação, que aqui apareceu que tava te aguardando. Vamos lá, de novo. Ó, eu te chamei, Carol. Vamos ver se vai. Oi, Rô. Oi, Nick. Tô tentando enxergar, gente. Tô no celular, sabe? Que depois que você passa dos 40, tá difícil. É a Dinda. A Nick tá aqui. A Roberta, psicóloga. A Carol, acho que tentou entrar agora como inclusão em ação. Vamos lá, vou tentar chamar a Carol. Carol, manda uma solicitação aqui para mim. Então, a gente resolveu fazer essa live. Esse grupo Mulheres do Brasil faz muitas coisas, principalmente voltado às pessoas com deficiência. É, E tem esse braço aqui em Campinas que chama Inclusão em Ação. E a gente já fez um evento ano passado e agora estamos de novo em setembro. Ai, Carol! Carol, você chegou e saiu.
Boa noite, meu. Que coisa, Carol. Quando eu vou te adicionar, cai. Porque você abre aqui a janelinha que vai dividir e fecha. Eu consigo eu te chamar? Não, desativar comentários. Especialistas em lives aí? Eu consigo chamar. Vou fazer um teste. Ó, tem uma amiga minha chamando aqui. Vamos só testar. Rê, vamos ver se a gente consegue para ver se é a minha internet. É, então, parece que é o Instagram mesmo que tá. Ana Rê, me fala onde que eu clico para eu chamar a Carol? Achei. Mas a Carol não tá mais aqui, né? Acho que ela caiu mesmo. Não tá a Carol. Tá a Denise. Quer que eu chame você, Dê? Bom, enfim, enquanto a Carol não vem, vamos conversando um pouquinho, né? Vamos ver se ou ela ou a Denise me falam como que elas estão querendo fazer. E aí a gente pensou um pouco nessa situação que tá difícil, né, gente? Para todo mundo estudar com as crianças em casa, esse sistema de EAD. Eu tenho visto muitas reclamações de pais reclamando que ou são eles que estão ensinando as crianças, ou que a escola está mandando muita coisa, ou que a escola não está mandando nada. Então a gente tem umas realidades muito diferentes. Chamando a Carol de novo. Aguardando, Carol, tá aqui, ó, aguardando inclusão em ação. Aí, vai entrar, Carol. Aê! Carol, tô te vendo. Você me vê também? Me ouve? Sim, tô te ouvindo e te vendo. Eu reiniciei tudo aqui. Eu falei, é o único jeito de tentar, porque cansei da internet. É difícil, né? Carol, enquanto a gente estava Tem tentando, eu dia estava que não dá vendo aqui, certo. eu estava dando uma geral aqui para o pessoal do grupo Mulheres do Brasil, que tem um braço aqui em Campinas, e a gente tem um grupo que chama Inclusão em Ação, que ano passado a gente fez um evento em setembro no Taquaral, que foi o dia inteiro de evento, né? Foi muito legal. Teve atividades sensoriais, atividades esportivas, pedagógicas, fabriquinha de brinquedo, apresentação de dança, de teatro. Foi um evento muito legal. E que a gente queria fazer de novo esse ano, mas parece que o corona não vai deixar, né? Pelo menos não É, tudo, presencial. tudo indica que não, mas nós vamos fazer alguma coisa virtual. A gente está acabando de ter as ideias para a gente reunir todo mundo que participou ano passado para a gente conseguir pôr as ideias em prática. Então, deixa eu só falar um pouquinho, né? A Manda Adri ver. já falou bastante coisa, eu não ouvi, porque estava com esses problemas imensos de conexão. E é muito louco porque eu faço a live do meu trabalho todas as quintas e eu não tenho um problema. A única coisa que aconteceu essa semana que passou foi que o meu convidado quis entrar do computador. Isso porque eu avisei 39 vezes que era pelo celular, mas como ele odeia o celular, ele tentou pelo computador. E aí não entrava, eu falei, mas que estranho, não, você não pode participar ao vivo desse negócio. Você está onde? Ele, estou no computador. Eu falei, então você não vai participar nunca, meu bem. A gente Mas tentou são aqui coisas da também, viu? internet, Fazer né? uma. É muito difícil. Bom, gente, vamos lá. Eu só queria contar um pouquinho para vocês de como está a situação. Nós somos do Grupo Mulheres do Brasil Campinas, eu sou Carol Bortoleta, sou voluntária nesse grupo. Do Núcleo Campinas Comitê de Inclusão. O Comitê de Inclusão, como a Adri estava explicando, tem um evento Inclusão em Ação, que é um evento presencial, mas esse ano vai ter que ser online por conta da pandemia, onde a gente apresenta e integra várias atividades inclusivas para toda a família. Não é necessário somente ter uma
né, ser um PCD para participar. A gente quer justamente agregar e mostrar como funciona, como é a acessibilidade de verdade, como é a inclusividade. Nós estamos com algumas ideias. A gente teve Oi? umas atividades, inclusive ano passado a gente teve umas atividades muito legais de colocar as pessoas no lugar de quem é PCD, né? Então a gente Exatamente. teve jogo de vôlei sentado, futebol com aquela bolinha com o guiso dentro. A gente teve várias atividades para a gente se Eu fiquei colocar no vendada e tentei jogar bola, né? Tentei jogar futebol, uma coisa da qual de olhos não vendados já não sou habilidosa, imagine de olhos vendados ouvindo um guinzo, né? Enfim, hoje eu vou conversar com a Dri, que é mãe de uma criança surda, né? Ela vai contar dessas dificuldades de ter uma criança e, além de criança, com uma necessidade a mais, que é essa coisa da integração online, que a gente já conversou com o Gerson, que dá aula para crianças, dá aula de música para surdos, e essa coisa online, que é muito difícil. Eu só queria passar um pouquinho aqui, eu já tenho conversado com todo mundo desse projeto de inclusão em ação, então todo mundo falou um pouquinho do seu trabalho. As lives estão salvas no IGTV do Mulheres do Brasil, a maioria no Inclusão em Ação, a gente está acabando de subir agora todas, a gente aprendeu finalmente, e está no Facebook, que a gente também tem um Facebook Inclusão em Ação. Dri, então conta pra gente aí, como é que tá essa loucura de ter uma criança em casa, né? Uma criança tão ativa como é o Cadu, e como que tá essa educação, né? Fora do ambiente escolar, porque acabou que nós tivemos que associar, eu também tenho um filho, mas adolescente já, então já não é tão complicado, entre aspas, mas não é um jovem com alguma necessidade. E eu já tenho vários desafios. Então, imagino você com um Cadu super ativo, incrível do jeito que ele é, curioso, querendo fazer as coisas e não podendo, muitas vezes, estar em contato com os amigos. Como é que tá tudo isso? Me conta um pouco. Na verdade, aqui em casa a gente acha que o mais difícil é a hiperatividade do Cadu, mais do que a surdez. A surdez, assim, a gente aprendeu a lidar, né? Ou com a Libras, ou falando de perto. O Cadu é usuário de implante coclear. Então, quando ele tá com o aparelho, ele ouve. Só que quando ele resolve ficar bravo e fazer birra, como toda criança, né? Criança ouvinte, que põe a mão no ouvido, fala que não quer ouvir, o Cadu tira o aparelho e de fato não ouve. Então, mas a hiperatividade... Ele tem uma vantagem competitiva fora do normal, né? Ele tira o aparelho e não ouve. Olha que maravilha. Nossa, eu não quero ouvir e não vou ouvir de verdade. Tal. Mas a gente já teve uma fase aqui em casa que eu tinha vontade de chorar na hora do banho. Porque era o momento que ele mais fazia birra e para tomar banho ele estava sem aparelho. E a hora que ele queria fazer birra, ele fechava o olho. E daí não tinha comunicação mesmo. Porque não tinha aparelho, não tinha Libras, não tinha nada. Era uma birra, era de chorar mesmo. Graças a Deus passou essa fase. Mas enfim, a gente está num momento, Carol, que tá difícil para todo mundo, né? Tá difícil ficar em casa pra gente, para as crianças tá muito difícil. Não só por ficar em casa, mas por sair da rotina. Né? A rotina é muito importante para toda criança. Para a criança que tem alguma deficiência, que pode gerar algum tipo de insegurança, a falta de rotina é desesperadora, né? Eles realmente ficam muito inseguros e então eu coloco assim, né? Quando a gente pensou em falar em algumas coisas para ajudar pais e mães, avós, tios, enfim, quem está cuidando de uma criança, tentar estabelecer o mínimo de rotina. O problema é que a gente está numa fase que a gente não está conseguindo estabelecer rotina para a gente, né?
Quem não está eu brinco saindo para trabalhar, quem está fazendo home office, está difícil de manter rotina com horário para gente, né? Olha, eu imagino, porque eu fiquei 4 meses, eu voltei a trabalhar 2 semanas presencialmente em São Paulo, e, gente, é muito diferente você ter o seu horário de sair de casa, pegar o transporte, ir trabalhar, e é legal o home office até o ponto B, né? O ponto C para frente tem essa questão justamente que você está falando, da rotina. A rotina, ela é importante na vida de qualquer pessoa, e principalmente das crianças, né? Porque senão a gente não consegue estabelecer uma conexão importante do que é prioridade, do que não pode deixar para amanhã, de como a gente vai evoluindo o passo a passo aí da educação também, né? As aulas, mesmo ao vivo online, não são gostosas como as aulas presenciais, até porque não tem a convivência. É um desafio muito grande, é muito, muito grande, mas eu acredito que nunca mais vai mudar. Ou nunca mais é muito tempo, mas assim, a gente vai ter parte do tempo online e parte do tempo presencial. Eu não acredito que a gente vai voltar a ser 100% presencial, mesmo na educação, Dri, porque a gente está num mundo novo, né? A gente está num momento novo. Eu penso também que a gente caminha para um modelo híbrido de educação, né? Um modelo Sim. parte presencial, parte online, e a gente tem que, nesse momento, aprender a tirar proveito disso. Como a gente conversou, né, recentemente, então, assim, eu acho a rotina extremamente importante, por mais que seja difícil, mas aqui em casa tem a rotina do Cadu, a minha rotina e a rotina do Gerson, e o Gerson está trabalhando em casa, dando aula em casa. Então, eu também não posso deixar o Cadu livre, leve, solto quando a gente não está estudando, porque se ele começar uma gritaria ou colocar o videogame no volume máximo ou resolver brincar de luta com a cachorra, ele tá dando aula. Então, né, a gente tem que ir dosando. Como Por que isso, a hiperatividade do Cadu é mais difícil para a gente lidar aqui do que a surdez, né? Mas assim, quando a gente pensa nesse modelo híbrido, né, um pouco presencial, um pouco online, a gente precisa pensar que esse online, primeiro, ele precisa ser um pouco mais divertido. Porque, cara, tá difícil. Tá difícil para todo mundo, as crianças também, né? Então, essas crianças, elas precisam, nesse momento, sabe aquela coisa de colo? Eu acho que tá todo mundo muito nervoso, tá todo mundo muito desesperado. É um momento difícil, é um momento triste. Essas 2 últimas semanas aqui em casa aconteceram eventos que não tem nada a ver com educação, nem, mas assim, momentos que foram difíceis para a gente lidar de emoção. Eu perdi uma amiga muito querida, a gente tem parente internado, tem parente em processo de quimioterapia, a gente tem. Então, assim, tem outra amiga também em quimioterapia. A gente tem problemas que já são difíceis e que a gente não pode ir lá e dar um abraço, né? A gente chegou ao ponto de viver aqui na nossa família um velório virtual, gente. Isso é uma coisa horrível, né? E como você não se emocionar, não ficar triste, não ficar chateado, e as crianças estão do seu lado. Então, a gente precisa mesmo acolher essas crianças, porque a gente não pode deixar com que elas entrem em pânico com o que está acontecendo, com o que pode acontecer. Vai chegar um momento de voltar para a escola, mesmo que não seja período integral, mesmo que não seja todos os dias, mas vai chegar esse momento. E a gente não pode deixar essas crianças com pânico disso, né? Eu acho nem em pânico e nem achando que está tudo bem. É isso que eu te falar, essa busca desse equilíbrio, né, do que é certo, do que é errado, do que pode, não pode a partir de agora é muito complicado. Muito. Mas eu estava comentando aqui em casa, né, porque eu estou trabalhando em São Paulo.
que em São Paulo os restaurantes já abriram na hora do almoço, já está se estudando abrir a escola a partir de setembro, que ainda é uma dúvida muito grande. Mas eu percebo, assim, eu não vi, eu tô há 2 semanas trabalhando lá, horário comercial. Eu vou de fretado, volto de fretado, às vezes fico lá também, porque eu tenho alguns amigos que moram lá, dependendo do horário. Mas, assim, eu não tenho visto ninguém sem máscara. As pessoas estão, sim, evitando o distanciamento. Mesmo eu uso metrô em São Paulo e eu tenho visto, eu não tenho visto superlotação nas linhas que eu pego. E eu uso horário comercial, tá, gente? Eu entro às 9 e saio às 6. Então, assim, rara, só quando enche um pouco mais que você vê gente sentada uma do lado da outra, senão sempre tem um banco espaçado. As pessoas nos corredores também não ficam aglomeradas. Então, as pessoas já começaram a ter uma consciência de que não podem mais ficar tão juntas, né, Dri? E quando as crianças voltarem para a escola, vai ter um pouco isso, de não poder mais ficar se tocando tanto até ter uma vacina. A gente precisa entender esse momento mesmo. Essa volta às aulas, né? Eu participo do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e eu também participo do Conselho da Escola do Cadu. O Conselho das Escolas Públicas tem um conselho formado por professores, pais de alunos, a equipe gestora, e as escolas, a partir do ensino médio, também tem participação dos próprios alunos e também tem funcionários no conselho. E a discussão que tem rolado agora nos conselhos de escola, de modo geral, é como essas escolas estão se preparando para isso. Porque a escola pública está tendo uma demanda de alunos que não, assim, sempre teve. Mas, por exemplo, o Cadu já tem aluno novo e já tem fila de matrícula, porque a gente está num momento que muitos pais estão perdendo emprego, estão perdendo renda. Sim. Então, muitas crianças vão acabar indo para essa escola pública, que já era superlotada. Como vai ser feito isso? Então, eu realmente acredito nesse modelo híbrido, sabe? Meio online, meio presencial. Eu acho que, claro, a gente não pode falar, porque a aula é chata, a aula online é chata. Gente, a gente não pode exigir que o professor vire o Felipe Neto, que tem um vídeo que a galera curte, que é divertido e animado, porque o professor não foi treinado para ser youtuber. O professor foi treinado para dar uma aula particular, que tem um relacionamento com as crianças, que você consegue dividir, um grupo está fazendo uma atividade, outro grupo faz outra, tem uma apresentação de... Eu vou falar mais devagar para o isso não se perder aqui. Deixa eu só fazer uma pausinha e explicar. O ideal seria que a gente tivesse um intérprete de verdade. Mas, por conta do corona e do isolamento social, a gente não conseguiu se organizar para isso. Então, nós somos estudantes de Libras e não somos profissionais. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, porque para isso eu preciso chegar mais perto. Por enquanto, mas se tiver um fundo aqui, às vezes a gente se perde, então só justificando que não somos profissionais, né? Não, Dri, tranquilo, eu estou de olho nas perguntas. Na verdade, tem um monte de boa tarde, bem-vindos. Eu pus bem-vindos aqui para todos. Sejam sempre bem-vindos. Quem quiser fazer pergunta pode fazer. Se tiver algum surdo por aqui, só dá um toque pra gente ir um pouco mais devagar, tá? Importante. A gente... E aí, Carol, eu penso assim, né? Um minutinho. Aproveitando isso que a Adri falou, gente, eu quero que vocês entendam que o Inclusão em Ação é uma iniciativa do Grupo de Inclusão, do Mulheres do Brasil, mas como voluntários a gente ainda não tem um meio de fazer as letrinhas aparecerem, a gente não tem tecnologia, a gente não tem braço para isso. Então, quem conhecer alguém, quiser indicar, que possa nos ajudar nas lives, é muito importante. A gente tem essa dor que a gente quer melhorar, mas a gente não sabe quem pode fazer.
Então, a gente está fazendo mesmo, por isso que eu chamo sempre de papo inclusivo, que é o papo informativo, né? Quando eu converso com o Gerson em Quadrilha, a gente tem essa possibilidade, porque eles estudam Libras. Eu falei outro dia com a Rafa, que também só que a Rafa é professora de Libras, então ela foi traduzindo algumas coisas, mas a gente precisaria realmente da tradução, da legenda, mas a gente não tem braço para isso. Então, entendam a gente, porque a ideia é incluir, é informar e realmente começar a agregar mais possibilidades, tá? Então, é isso. Se a gente estiver falando rápido, avisa, porque eu falo rápido mesmo, eu sou falante pra caramba, até porque é só 1 hora e eu quero correr. Mas é isso, né? E eu queria que você falasse um pouco uma coisinha. Eu queria só complementar, né? Assim, então eu penso que a gente tem que deixar esse estudo online um pouco mais divertido, um pouco mais legal. Eu acho que a gente precisa. Tem uma coisa que é muito importante, que eu estou trabalhando muito em mim essa semana particularmente. A gente precisa aceitar que não somos super-heróis. Então, a gente não pode se cobrar de achar que, olha, meu filho tem que passar de ano, tem que ter nota, tem que... Porque a gente está num momento de tantas outras tensões emocionais, tanta carga em cima da gente, que se a gente fica nesse desespero por conteúdo, a gente vai pirar. Então, é muito... Então, é legal você falar isso, porque, por exemplo, aqui em casa eu tenho um adolescente, como eu falei, ele tem 16 anos, imagina, ele já está em pré-vestibular. E a primeira reunião de pais, quando começou a questão online, foi uma tensão, porque como que vai ser o conteúdo? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos parar, refletir, esperar um pouco, porque senão não vai dar. Reunião de pai e mãe da escola do filho da Carol. Foi difícil. Todo mundo Ele não tá ouvindo? Peguei, então. Por conta de conteúdo mesmo, sabe? E o pessoal cobrando essa questão, né, de aulas mais divertidas, mais inclusivas, mais interativas. Eu falei, gente, está todo mundo aprendendo. Está todo mundo entendendo o momento. Ninguém estava preparado, como você falou. Eu acho super importante você colocar isso. E, principalmente, a gente tem que entender que é um ano, sim, na minha opinião, de mãe, e eu não acho que vai ser diferente. É um ano que a gente vai ter que repor ali na frente. Não dá para pensar que esse ano é um ano comum, um ano igual sempre foi. A gente está passando um momento diferente. E até o que eu cobro do meu filho é diferente. É difícil, é difícil. Tem hora que eu olho e falo, Fred, vai estudar, vai fazer isso, mas temos que ter um pouco de calma com eles, né? Justamente por isso. E aí, quando você fala de tudo isso, eu acho super importante para qualquer filho, né? E para a gente também, como pai e mãe, porque a gente também se cobra muito, tipo assim, no primeiro momento eu tentei ajudar na educação, né? Fui ser a professora. E não deu certo. Nós não somos professores, né, Carol? Não somos. Não. Na verdade, tem uma coisa que eu acho muito importante ser colocada aqui, é que eu penso que a participação de pai e mãe na educação do filho, pai e mãe, avós, os tios, quem for o responsável pela criança, essa participação sempre foi importante. Sim. Muitas vezes ela foi negligenciada, sabe? Não, negligenciada é um termo pesado. Muitas vezes ela foi terceirizada. Então, é assim, a gente, até por necessidade de precisar trabalhar o dia inteiro, a gente deixa a criança o dia inteiro na escola, a gente deixa com uma cuidadora em casa, uma babá, ou a mãe deixa com a avó para fazer a lição de casa. Mas, assim, sempre foi importante, né? Sempre foi importante que os pais saibam o que está acontecendo na escola, saibam o que está sendo ensinado, saibam como está sendo discutido e como... Mas não digo saiba de conteúdo, mas saiba para você entender o que seu filho está aprendendo, né? E a participação em casa, porque sempre existiu um momento de estudo em casa. Sempre, pelo menos sempre
deveria ter existido um momento de estudo em casa, né? De fazer a lição, de estudar para a prova. E, assim, seu filho tem 16 anos, é um momento que você consegue deixar ele sozinho, ele tem autonomia suficiente para estudar para a prova. As crianças do Fundamental 1 não têm isso ainda. Se você não fica em cima, se você não insiste, se você não cria o hábito do estudo o diário, não vai se formar esse hábito, né? Então, assim, isso sempre existiu. A diferença é que hoje a gente também está atuando como intermediador nesse processo de aprendizagem. E aí, as aulas, realmente, muitas aulas online estão chatas mesmo. Gente, eu não consigo manter o Cadu assistindo o filme que ele gosta, o filme inteiro. Ele assiste o filme aqui, ele fica de ponta cabeça, ele vai lá fora e brinca com a cachorra e volta, aí ele pede para comer pipoca. Para assistir o filme que ele gosta. Imagina para assistir 1 hora de aula. Não vai conseguir. Não vai parar quieto. O Cadu é hiperativo, mas eu imagino que isso esteja acontecendo com muitas crianças. Não vai parar quieto na frente do celular, na frente do computador por 1 hora. Quanto mais 4 horas, 5 horas, que é o período de aula da escola. Porque mesmo na escola, a gente não fica 4 horas focada, prestando atenção na aula. A aula tem 50 minutos, porque tem o tempo do professor entrar na sala, fazer chamada, pegar material, arruma todo mundo, aí dá um tempo de aula, depois começa o processo de desarrumar e etc. Desses 50 minutos, você tem 30, 40 de aula. Então, você colocar 1 hora de aula, não vai ter foco. A criança não vai ter. E entre uma aula e outra tem intervalo, você conversa com o amigo, você dá aquela cutucadinha, você manda um bilhete, você olha para o amigo e dá uma risadinha. Em casa não tem isso. E a gente senta do lado. Eu vejo aqui, eu sento do lado do Cadu para estudar, eu quero que ele sente e estude. Eu não quero que ele sente e fale, então, depois do almoço, vamos fazer isso. Não, agora não é esse o assunto. Mas é difícil isso, né? Então, assim, a gente precisa entender, não somos super-heróis. Não vamos conseguir fazer com que a criança tenha essa concentração, porque não tem. Não vamos conseguir dar conta de tudo. Tem dias que a gente não tá bem. Tem dias, essa semana, no dia que a minha amiga faleceu, eu fiquei muito chateada. No dia seguinte, eu não estudei com o Cadu, Pulamos a sexta-feira de estudo. Não teve estudo aqui em casa. E tudo bem. Porque se eu fosse sentar com ele, ia ser um dia que eu estaria sem paciência, sem calma, sem condições de explicar. Eu ia brigar com ele. Ou eu ia deixar ele fazer do jeito que ele quisesse. Não vale a pena. Entendeu? Mas sabe, isso que você está falando, Adri, eu acho que é muito importante para qualquer pai e mãe que está nos ouvindo, né, qualquer responsável por adolescente, criança, coisa e tal, porque principalmente a gente está num mundo de muita cobrança, né? Muita. Que cobra muito, tem muita iniciativa, tem pouca acabativa, eu falo isso sempre. E aí você vive nesse mundo que você tem que entregar, mas você às vezes não tem nem o conhecimento para entregar. E aí você entra num círculo vicioso mesmo de fazer, mas nem saber às vezes por que está fazendo. Então eu acredito, para mim mesmo, a pandemia foi um momento de muita sabedoria no sentido assim, de eu me conectar comigo mesma e entender esses meus limites e poder cobrar do meu filho o que eu acho que realmente vale a pena nesse momento. Então, assim, eu sei que como as aulas não são as mais legais nesse momento, e tinha alguns cursos de inteligência emocional para jovem, de economia criativa, que são coisas mais modernas e atuais, eu falei, vai fazer. E ele está interagindo e está gostando. Sim. E sem obrigação também. A única coisa que eu pedi põe uma data para começar e uma para terminar, porque senão fica ad eterno, né? E aí perde o ritmo. Mas também tem uma pressão, né? E eu queria que você falasse um pouco, que você comentou comigo das ferramentas. Eu cheguei a propor um processo assim no conselho da escola do Cadu. Que legal. Para analisar na próxima reunião. Porque
eu entendo a preocupação de alguns pais, principalmente em final de ciclo, sabe? Os filhos que estão no 5º ano, que vão passar para o 6º, as crianças que estão no 9º, que vão para o ensino médio, muitas vão mudar de escola por conta disso. Os adolescentes que estão no 3º ano do ensino médio, que tem vestibular, a gente não sabe se vai ter Enem, se não vai, como é que vai ficar essa situação. Essa situação de incerteza também é muito ruim. As crianças estão sentindo essa incerteza. Eles estão sentindo. Mesmo os pequenos, mesmo o Cadu, com 8 anos no 2º aninho, ele está sentindo. Quando volta? Né? Até quando? Então, calma, eu entendo a preocupação. É um momento mesmo de incerteza. A gente não sabe como vai ficar. Eu, como mãe de uma criança do 2º ano, para mim, eu considero o ano de 2020, assim, em termos de escola, inexistente. Já era, acabou, né? Eu penso, vamos manter um vínculo. O que aconteceu na escola do Cadu foi que a gente montou um grupo de WhatsApp com os professores e os pais para manter um vínculo com as crianças, para manter o vínculo. Então, a gente tem algumas atividades que não tem exatamente o propósito de ter um conteúdo pedagógico, sabe? Sempre tem, porque a gente não faz, né, os professores não propõem uma atividade aleatória, mas não tem aquela obrigação do conteúdo curricular, digamos assim. Legal. E então a gente faz atividades que o objetivo então lê um livro, conta uma história e vão pensar, é um livrinho de brinquedos de criança. Então, vamos conversar com a mãe, com o pai, como era a brincadeira na infância deles, vamos fazer um desenho, vamos fazer um brinquedo junto, vamos filmar brincando junto, posta o filminho da criança no grupo. Tem algumas atividades em Libras, porque tem a professora bilíngue. Então, assim, o meu filho é só de 2º ano. Para quem tem filho em final de ciclo, a realidade é outra. Eu não sei quais são as aflições e eu entendo que existe uma aflição diferente da minha. Mas eu acredito que as pessoas precisam se permitir como você se permitiu, Dri, porque assim, não é porque eu estou no final do ciclo que eu vou ficar pirado ou vou cobrar desse filho algo que, inclusive, está intangível para mim nesse momento, né? Porque exatamente isso, a gente está vivendo um novo momento e incerto. Que, na verdade... não dá conta de tudo, né, Carol? Não dá conta. E aí, assim, eu cheguei a propor no conselho essa ideia, sabe, de aulas diferentes, até mesmo na volta. Porque a gente estava, até na última reunião, a gente estava esperando que voltaria as aulas em agosto ainda. Que as reuniões são trimestrais. Então, já faz bastante tempo que teve essa reunião, vai ter outra agora esse mês. A gente calculava que teria uma volta às aulas em agosto. E eu até falei, gente, essas crianças vão voltar, a gente não pode despejar esse conteúdo do ano no 2º semestre só. Né? Pega o 2º semestre e dá o conteúdo do ano inteiro, porque isso é uma loucura para a cabeça da criança, é muita coisa. Né? E agora estamos falando em setembro para alguns lugares. Aqui em Campinas, como a gente ainda está na fase vermelha, eu acredito que nem em setembro a gente vai voltar, nem com os 30% dos alunos. Mas eu posso te falar, você, mãe, né, se abrir a escola em setembro ou outubro, você vai mandar seu filho para a escola? Eu também não vou. Eu também não quero meu filho na escola. Mas eu já vi vários estudos. Mas assim, Carol, eu trabalho em casa, o Gerson trabalha em casa, a gente não tem uma realidade de quem precisa trabalhar fora e faz o quê com a criança? Porque a hora que abrir, de verdade, o comércio, abrir tudo, abrir restaurante, você não tem muito o que fazer. A gente tem uma realidade, principalmente na escola pública do Cadu, a gente tem uma realidade que tem pais que não tem mesmo com quem deixar, ou deixa na escola ou não vai trabalhar. Então, é difícil, é puxado. O que eu tenho lido e ouvido até, essas pessoas, elas estão mudando a forma de relação delas com o trabalho e com a escola e com outras pessoas para ajudar a cuidar. Porque eu entendo que são realidades diferentes, mas assim,
a gente tem que pensar na segurança da saúde das crianças. E a gente ainda não sabe como... É que, assim, são mesmo muito... Eu também entendo... Eu não concordo. Eu sou super criticada por pais que querem muito que o filho entre na faculdade esse ano. Como não vai entrar na faculdade ano que vem? Vai fazer o quê? Eu não concordo. Mas sim, eu entendo, porque cada um sabe o que quer para o seu filho, né? Sim. Então... Eu entendo, respeito, eu não discuto, mas o que eu coloco é assim... É por isso que eu falo, eu acho que o momento da pandemia trouxe para a gente um momento de uma autorreflexão muito grande, até para equilibrar essas coisas. Eu entendo que, por exemplo, eu venho preparando, por exemplo, você falou da faculdade, né? Eu venho preparando meu filho há tanto tempo, investindo em estudo, tempo, dinheiro, o que for, para ele entrar na faculdade em 2021. Só que a gente não esperava uma pandemia em 2020, gente. Então, nós precisamos mudar a nossa... Fala-se tanto em mindset, em mudança de comportamento, em tudo mais. A realidade, nós precisamos... né? Exatamente, nós precisamos mudar a nossa forma de olhar o mundo. Exatamente. Eu penso que deveria ser assim... Cara, o ano que vem volta para a mesma série, que tá? Começa de novo. Férias, no que for possível, férias, né? Assim, e se tiver que voltar agora, eu sou a favor de aulas assim, sabe? Vamos ensinar as crianças a lutar pelos direitos dela, a economia, né, educação financeira, curso de, como você falou, de inteligência emocional. Gente, eu tô sofrendo aqui com a Lívia. Tem surdo aí? Tem surdo aí? Não sei. Ninguém se pronunciou. Ninguém falou que era surdo. Eu vou parar um pouquinho. Toma uma água. Difícil aqui. Esse assunto é difícil. Então, falando mas eu acho isso. E você comentou... A gente pensar, né, numa educação financeira, economia doméstica, sei lá, culinária, inteligência emocional, tantas coisas, né, que a gente pode ensinar para as crianças, até mesmo essas novas tecnologias, que, na verdade, as crianças estão dando um baile na gente, vamos combinar. Mas seria legal, né, assim, um curso de... já tem em muitas escolas robótica e tudo mais, mas não só a robótica, a gente pode pensar em videomakers. Eu tenho visto cursos de... Até tem um termo novo que chama gamificação da educação. Não sei se você já ouviu. Então, né, vamos pensar nisso. Agora, isso não quer dizer que a gente vai deixar as crianças livres para o dia inteiro e nem que não tenham conteúdo. Eu te contei, né? Essa semana a gente conversou por celular com uma professora do Cadu, de um centro terapêutico que o Cadu acompanha, que frequenta, e que nos deu a notícia que ela tá grávida. E a gente ficou muito feliz, porque ela tava querendo mesmo um bebê, tava tentando engravidar e tudo mais. E ela já tá até de barriguinha, né? Porque já faz tempo que a gente não se vê. E aí... E aí o Cadu olhou aquela barriguinha e ele ficou encantado. E a hora que a gente desligou o telefone, ele começou um monte de perguntas. E eu tive uma prima também que teve neném agora. Ela teve neném, eu fui visitar na maternidade no dia que nasceu, eu fui de manhã. Na hora do almoço, a médica passou, cancelou a visita e acabou. E ela tá fechada em quarentena até agora. Então, quem da família foi naquele dia de manhã foi. Quem não foi, não conheceu o neném ainda. Então, e o Cadu viu, né? Porque eu mostrei foto do neném e tudo. Então, olha só, a curiosidade dele foi para as nuvens, né? E aí, o que a gente fez? O nosso momento de estudo, em vez de eu treinar a escrita com ele, leitura, o que a gente fez? Pegou um monte de vídeo no YouTube sobre reprodução animal. Eu não precisei dar uma aula de sexologia para ele, porque não era isso que ele estava interessado. Ele estava interessado no nascimento dos bebês. Então, pegamos vídeo, assim, do elefante nascendo, da girafa nascendo,
da galinha botando ovo, depois o pintinho abrindo o ovo, a lagarta, aí mostramos o ciclo do sapo, que é todo interessante, né? Tem várias fases. A lagarta que vira borboleta. Então, legal. Assim, a gente se propôs aqui a ter 1 hora de estudo por dia. Nesse dia a gente teve quase 3 horas. E não dá para falar que não foi um conteúdo legal. Foi um super conteúdo. Teve muita informação. Ele entendeu que vários animais nascem de ovos, tem animais que ficam na barriga. Ele viu o morceguinho mamando na mamãe. Então, assim... Que legal, que legal. Então... Odri, você precisa olhar o tempo pra gente, porque eu não vi quando a gente começou, tá? Porque senão a gente vai ser derrubado. Tem algum lugar aqui que aparece? Não tem, né? Às vezes aparece no cantinho aqui do lado, mas enfim, a gente precisa cuidar porque já vai dar 7 horas, acho que umas 7h10 pra gente não ser derrubado. Mas assim, gente, o que é legal de tudo isso que a Adri tá falando é a gente poder proporcionar esses momentos diferenciados. Até a Cris comentou aqui, ó, vai ser muito mais útil todos esses conhecimentos que a Adri comentou, de inteligência emocional, economia criativa, a Adri falou formação do ser integral, porque vai ser muito mais útil do que muitas coisas que eles aprendem na teoria e não praticam. A Cecília está elogiando, falando que o Gerson está ótimo, né? Acho que Roberta falou que a situação é muito difícil e a gente tem que você tem razão na colocação quanto às realidades bem diferentes. E é bem isso, né, gente? A ideia aqui é justamente mostrar que nós estamos todos juntos, cada um com seus desafios individuais, claro, mas a gente... a Denise colocou agora aqui que o pessoal precisa a educação precisa de uma reestruturação desde sempre, né? A educação no Brasil sempre foi precária. Eu tenho um irmão educador e ele briga muito por uma reestruturação e uma modernização da educação. E você vê que a gente tem um abismo muito grande entre os tipos de escolas, cidades, enfim, em vários aspectos. É um momento mas realmente da gente cobrar dos nossos governantes, dos nossos gestores, e eu não estou falando só do ministro da Educação, que a gente ficou tanto tempo sem, eu estou falando local mesmo, sabe? Vamos cobrar da diretoria de ensino, da diretora da escola, da orientadora pedagógica, assim, vamos rever, porque... E participar, né, Adri? Não é básico do MEC, né? A gente sabe que existe um curso obrigatório, mas as escolas têm autonomia de rever o seu projeto pedagógico. Então, eu acho que cabe também a nós pais, vamos rever isso. Essas crianças, digamos que volte em setembro, Carol, essas crianças vão voltar. Cada um vai ter uma realidade, mas a gente sabe que tem criança que perdeu gente muito próxima da família, que vai voltar a balada. A gente tem criança que passou a quarentena inteira sem conseguir um acesso à internet, sem conseguir pegar num lápis. E daí eu já ouvi gente falando assim, mas celular todo mundo tem. É verdade, celular todo mundo tem, mas não necessariamente para baixar um vídeo de 40 minutos, você não tem memória, você não tem a internet suficiente. Mas assim, além de tudo isso... Uma conexão, imagina que quem tem uma conexão mais difícil. E não é só isso, tem uma estrutura de casa mesmo. Tem que morar 10, 15 pessoas numa casa de 2 cômodos, 10 cômodos no máximo. Você não tem local para estudar na casa. Você não tem mas assim, além de tudo isso, eu acho que é o nosso papel de cidadão participar efetivamente, porque também a gente tem mania de falar, e eu sou do food service, né, que foi o primeiro negócio que fechou. E muita gente reclamou da pandemia, porque eu não tenho dinheiro, porque a linha de crédito, porque não sei o quê. Só que quem arregaçou a manga deu certo no delivery, vendeu até mais do que vendia antes, montou um negócio novo e foi para frente. Então, assim, é difícil, mas nós pais, nós cidadãos, temos que pôr a mão na massa e participar. Não adianta a gente cobrar da escola e achar que eles vão fazer milagre, gente. Ó, numa classe de 35 alunos, 10 pais participam efetivamente das reuniões. Cadê os outros 25? Sabe? Você está sendo otimista, né, Carol?
Porque eu já fui entendeu? Conselho de classe, não, perdão, de conselho da escola, que são quase 30 pessoas, e é aberto a todos os pais e todos os funcionários participarem. E tem 10 pessoas na reunião. Mas é assim, essas Daí o pessoal fala assim, não, mas eu trabalho, eu também trabalho, né? Eu também trabalho, todos trabalham. Sim, mas tem uma coisa, a gente precisa parar de falar assim, os nossos governantes não fazem isso, os nossos governantes não fazem aquilo, porque o presidente, o prefeito, o governador, a gente precisa parar de falar isso, falar assim, o que eu tô fazendo, sabe? O que eu faço na escola do meu filho, o que eu faço na escola do meu bairro, o que eu faço... então, assim, é chegar, de verdade, chegar na orientação pedagógica e falar assim, como a gente pode fazer? Eu hoje, né, pensando nessa live, eu estava pensando, as crianças com deficiência tem ainda um agravante que às vezes a aula não tem acessibilidade, né? Então, a criança é surda, mas não tem o intérprete. Ou tem o intérprete numa janelinha desse tamaninho, que a criança não consegue enxergar o intérprete. Ou a criança é surda, mas usa algum aparelho, uma tecnologia auditiva, um implante coclear, ou algum aparelho que ela não é usuária de Libras. Ela depende de legenda, não tem legenda. Ou a criança é cega, não tem audiodescrição, não tem o material que chega em casa, porque eu vejo também muitos pais falando, eu fui na escola buscar material. Tá, seu filho é cego, tem baixa visão, chegou material em braille, chegou material em áudio, e isso já é difícil presencial. À distância, tá muito mais difícil de chegar a esse material. Então, eu queria falar assim, como a gente está pensando essa educação à distância para crianças com deficiência, né? O nosso objetivo aqui, pai, mãe, vovó, quem é responsável pela criança, não é favor da escola, não. Né? É obrigação. Não é favor da escola te oferecer um intérprete, te oferecer essa adaptação. É seu direito, está na lei. E é uma lei federal. A lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, a LBI, é uma lei federal. Ela se sobrepõe a qualquer outra lei local. Então, a prefeitura pode falar, mas a gente tem um teto, a gente tem uma liminar que não nos permite contratar ninguém até não sei quando. Ok, eu entendo essa lei, mas a lei de inclusão, ela existe acima disso. Então, ela tem que ser soberana. Se a prefeitura não consegue, é o problema da prefeitura de buscar a burocracia que ela tem que fazer para conseguir, mas é o direito seu de ter esses recursos, né? Então, a gente precisa ir finalizando, então vão derrubar a gente, Dri, pelo tempo que eu lembro aqui. Só para concluir esse pensamento da Dri, então, assim, busque as informações. A Dri ficou de colocar aqui na página dela e na página da inclusão os sites que ela busca informação, o site que tem essas informações das obrigações, né, dos governos, das escolas, enfim, e os caminhos também para ajudar você a procurar isso. A gente sabe que a gente tem as dificuldades, é difícil, mas se cada um começar a fazer o seu papel, buscar o que é seu de direito, a gente vai conseguir mudar. Eu participo de um outro grupo de formação de coach, de desenvolvimento humano, onde a gente prega que a gente muda o mundo a partir das nossas atitudes. E é bem isso, a partir do momento que eu começo a mudar, o meu entorno vai mudando e a gente vai conseguindo melhorar todo o país, né? Toda a nossa cidade, a nossa família, e é bem por aí. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que a Dri vai salvar no IGTV. Dri, quando você der encerrar o vídeo, salva, não perde o vídeo, por favor, que o conteúdo está muito legal. Esse papo levaria 3, 4, 5 horas. A gente pode mais para frente combinar um outro bate-papo depois das próximas lives. Mas nesse momento a gente precisa encerrar. Então eu quero agradecer a presença de todo mundo, a todos os comentários. Teve gente que comentou aí. Não, teve mais alguns comentários que depois colocaram que se não mudar a estrutura do vestibular, a gente vai continuar engessado. Muitos pais não têm menos educação do que estão podendo dar para os filhos hoje, então como que eles vão ajudar na educação?
A gente sabe tudo isso, mas se ele tem a informação e ele pode cobrar a escola e a escola ajudar, também é esse o caminho. Tem família que não tem renda, que colocaram, que também não tem recurso. A gente sabe de tudo isso, gente, mas se cada um for atrás, eu vou dar o exemplo da Joana, que trabalha lá na comunidade. Começou com a parte assistencial, dando comida, dando roupa, agora já está indo para um outro passo de educar, empreendedorismo, para as pessoas aprenderem a pescar agora. A gente primeiro tinha que matar a fome, agora vai para um outro patamar. E é um passo de cada vez. A gente realmente vive num país desigual. A pandemia veio e mostrou isso ainda mais, né? Até nessa coisa da conexão. Mas é isso. Eu queria agradecer. Dri, muito obrigada, Gerson. Sempre ótimo você estar traduzindo. Eu queria você em todas as minhas lives. Aí eu falo mais devagar e com medo. Não, eu me perdi várias vezes. Ele está desesperado aqui. Eu tentei traduzir o principal, mas, desculpa, eu me perdi. Vocês duas, muito rápido. Carol, a gente precisa conversar mais vezes. Calma. Eu não sou profissional. Eu esqueço, Gerson, mas eu preciso melhorar. No dia da Rafa, a Rafa ia me segurando, a Rafa ia puxando a rédea. Ela não deixou, eu falava... Mas é isso, eu sou falante mesmo, eu peço desculpas, mas o Gerson conseguiu, tenho certeza, passar o principal conteúdo da live. Gente, muitíssimo obrigada. Então, as lives do Projeto Inclusão em Ação agora ficam aos sábados, às 18 horas. Estejam aqui com a gente, participem, que é muito legal e muita história, muito conteúdo incrível. A semana que vem a gente vai falar com a Raquel, da Inclusão. Eu li o nome dela, mas eu esqueci. Olha, incrível, eu vi que ela entrou aqui também. A Raquel. É a Raquel. Incrível. A gente vai ter um papo bem incrível aí, com muita informação também para todos. Uma boa noite, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Beijinhos, gente. Tchau, até a próxima. Obrigada, pessoal, todo mundo aqui. Já vamos descobrir como é que eu salvo isso aqui para não perder, né? Ali em cima tem o encerrar e depois vai aparecer salvar no IGTV. Você põe salvar. Não exclui o vídeo, é só isso. Pessoal, obrigada a todo mundo. Boa noite.